Olá, pessoal. Então, vamos dar continuidade à aula 7 sobre o emprego da crase, né? Vimos aqui alguns casos: casa, distância, terra. Também vimos no caso do pronome adjetivo possessivo feminino. Então, nós temos aqui, vamos lá, acento grave antes de pronomes possessivos femininos. Pronome substantivo possessivo feminino antes de pronomes substantivos possessivos femininos, seja no singular ou no plural. O emprego do acento grave será obrigatório. Exemplo: não deram atenção à minha queixa, nem à sua. Pronome sua substitui queixa. Então, neste caso, a gente usa sim. Este é um caso que antes do pronome sua, a gente vai usar a crase, tá? Porque assim, o que acontece aqui? Não deram atenção à minha nem à sua queixa, porque esse sua aí, ele tá substituindo queixa, tá? Não deram atenção às minhas queixas, nem as suas. O pronome suas substitui queixas também. Uh, Antes de nomes próprios ou personativos femininos, o emprego do acento grave será facultativo, não obrigatório. Exemplo: diga, Joana, que a estamos esperando. Ou você pode dizer: diga, Joana, que estamos esperando. Diga algo a alguém. Diga é um verbo que ele é transitivo direto e indireto. No caso, digo algo. Este algo vai ser objeto direto. A alguém vai ser objeto indireto. Eu digo algo a alguém. A Joana. Joana é este alguém. Então, a vai ser uma preposição. Joana, você tem a opção de colocar o artigo definido a ou não. Se você quiser colocar o artigo definido a, você acraseia. Você coloca crase. Se não, fica sem crase, tá certo também. Mas isso é para caso de nomes próprios. É facultativo, tá? Diga a Paula que estamos esperando. É opcional esse o emprego da crase, tá? Dica: se o nome próprio feminino designar personagem histórica ou entidade religiosa, não se emprega o acento grave, ainda que a regência exija a preposição a. Então, nos casos, por exemplo, se tivesse ali falado de Joana d'Arc, aí já não poderia ter o quê? Já não poderia empregar a crase, mesmo que diga peça regência. Então, cuidado com isso. Exemplos: na aula de ontem, o estagiário fez a alusão a Joana d'Arc. Então, aí a gente, mesmo que esse a seja uma preposição, não tem crase, porque Joana d'Arc é uma entidade, né? Um personagem histórico. Joana estava solteirona, por isso pediu um milagre à Nossa Senhora, tá? Não tem crase também, porque é uma entidade religiosa aí. Cuidado! Se o nome próprio feminino designar personagem histórica ou entidade religiosa estiver determinado, emprega-se o acento grave indicativo de crase. Na aula de ontem, o estagiário fez alusão à corajosa Joana d'Arc. Tá? Então, se estiver determinado, aí a gente emprega a gente emprega o acento, tá? Vamos lá. Método prático. Para verificar se haverá ou não crase antes de nomes e lugares femininos, de lugar femininos, a gente recomenda. É importante a gente fazer composto por dois versos, assim. Então vamos lá. Quem vai e volta da. Ó, então a gente tem assim: quem vai a e volta da, crase a. Quem vai a e volta da, crase a. Quem vai a e volta de, crase para quê? Então, a, da,
a gente põe crase. A, de, a gente não põe crase. Então, assim, para entender melhor, vamos direto para o exemplo. Depois, qualquer coisa, eu volto aí para explicar melhor. Exemplo, com crase. Pretendo ir à Bahia. Pretendo voltar da Bahia. Então, se você tem que pensar assim: pretendo ir à Bahia. Pretendo voltar da Bahia. Se você tem a, da, então tem crase. Agora, então, assim, por exemplo, fui à França, voltei da França. Então, fui à França, esse à França vai ser acraseado. No caso, sem crase, exemplo, iremos a Paris. Voltaremos de Paris. Neste caso, não tem crase, porque, veja, iremos a Paris, voltaremos de Paris. Se é a, de, crase para quê? Tá? Pretendo ir a Copacabana. Pretendo voltar de Copacabana. Não tem crase, porque a, da tem crase. A, de, voltar de, não tem crase. Dica: se os topônimos estiverem determinados, ocorrerá a crase. Por quê? Porque, ora, ao substituirmos o verbo ir pelo antônimo voltar, que é o que já foi falado, tá? Aparece da, contração da preposição de mais artigo definido a. Logo, o acento grave indicativo de crase deve ser empregado, tá? Acento grave antes de nomes de lugar femininos. Exemplo: iremos a Paris das Luzes, voltaremos da Paris das Luzes. Tem crase, tá? Iremos a, voltaremos da. Pretendo ir a Copacabana da Bossa Nova. Pretendo voltar da Copacabana da Bossa Nova. Então, neste caso, se eu pretendo voltar da Copacabana, aí a gente tem muito em crase. O acento grave deve ser empregado em locuções cujo núcleo é formado sempre por palavra feminina. Então, se o núcleo for palavra feminina, tem crase, tá? As locuções femininas classificam em adverbiais: a baila, a beça, as claras, a direita, as escondidas, a esquerda, a força, as moscas, a noite, as pressas, a revelia, a solta, a tarde, às vezes, à vista, à vontade. Exemplo: passarei no concurso e comprarei um carro à vista. Para comemorar a aprovação no concurso, iremos ao teatro à noite. Cuidado, beleza? Então, esses são casos de locuções femininas adverbiais que pedem aí o uso da crase. Em locuções adverbiais femininas de instrumento, regidas de preposição a, temos um ponto que diverge, tá? Alguns gramáticos, eles não consagram, né, o uso do acento grave de crase, outros já admitem. Mas, assim, o mais importante é que se mantenha clareza na frase. Então, então vamos lá. Em concurso do Banco do Brasil, por exemplo, havia um item que constava o é certo preencher a máquina. Após os recursos, o item foi anulado, haja vista a divergência doutrinária, tá? Então, esse é um caso que é polêmico. Então, o que fazer? No momento da prova, aí você analisa todas as alternativas antes de julgar. Prepositivas, terminadas por uma preposição essencial: a altura de, a base de, a beira de, as custas de, a espera de, as expensas de, à frente de, a maneira de, a mercê de, a moda de, a procura de. Tá bom? Percebe que sempre termina com uma preposição essencial de, no caso, né? Assim, então, exemplos: o aluno do CEGESP, os alunos do CEGESP ficarão à frente à frente dos demais candidatos. O aluno foi aprovado na licença capacitação, portanto, está à espera da liberação. Tá? Então, a gente tem aí, né, nesses dois casos, essa locução. No caso, o primeiro caso, a gente tem à frente dos, que é à frente de, e a gente tem à espera da liberação,
que é outra locução aí adverbial. Na locução, prepositiva, na locução prepositiva, até a equivalente à preposição até. O emprego da preposição a, ela é facultativo. Então, assim, até a equivale à preposição até. Vocês podem, assim, perguntar. É por isso que as gramáticas expõem que, antes da preposição até, o emprego do acento grave é facultativo? Eu lhes respondo. Acompanhe. Se empregamos a locução prepositiva até a e o termo regido admite a anteposição do artigo definido a, tá? Tem crase, tá? Demarca o acento, é demarcada pelo acento grave de crase. Exemplo, empolgado com a aprovação, corri até a praia de Botafogo. Então, a gente tem a, que é a preposição a, mais o artigo definido a. Por outro lado, se empregamos somente a preposição até, não haverá crase, ok? Então, exemplo, empolgado com a aprovação, corri até a praia de Botafogo. Artigo a, aqui vai ser o artigo definido a, ok? Somente que ele vai remeter à praia, a praia. Tá bom? Ok? Vamos para a próxima? Não, vamos mais um exemplo desse daí, ó. Percebe? Então, a gente tem aqui, ó, a medida que... Então, outros casos que agora é conjuntivas. A medida que, a proporção que. Exemplos. Você ficará mais preparado para o concurso à medida que estudar. É uma locução que pede também preposição. A proporção que você for promovido, sua remuneração aumentará. Agora vamos no caso das adjetivas. A brasileira, a milanesa, à toa. Exemplos. Fiquei em casa à toa. Usa crase. Ontem comi um bife à milanesa. Também usa crase. O acento grave também deve ser empregado em locução feminina que indica hora. Saí de casa às 4 horas da tarde. Ele voltará à 1. Ok? Então, também tem crase. Eu já tinha até dado o exemplo do à 1, né? Como hora, na outra aula, em outras aulas. Então, assim, cuidado. Indicando tempo passado, devemos usar o verbo haver. Exemplo, o candidato terminou a prova há 2 horas. Diferente aqui, gente, quando a gente usa, ele voltará a 1 hora. Ele não, aqui é diferente. Ele voltará a 1 hora. Ele voltará a 1 hora da tarde. É o horário marcado para ele voltar. Diferente de dizer que é de tempo passado, tá? O candidato terminou a prova há 2 horas atrás, algo que já aconteceu, que é passado. E não, por exemplo, o candidato terminará a prova à 1 da tarde. Aí teria crase. E não seria a de haver com H, né? Indicando o tempo futuro, devemos usar a preposição a. O candidato terminará a prova daqui a 2 horas. Tá bom? É isso. Espero que vocês tenham gostado. Vamos só reforçar. Esse último caso é quando ele está dizendo o tempo que ele levará para daqui a 2 horas, né? O tempo que ele levará para terminar a prova. É algo futuro, mas não está dizendo nesta frase qual é o horário, se é a 1 hora. Porque se for a 1 hora, aí, por exemplo, usa-se o acento a crase. Agora, neste caso, só está dizendo que vai ser daqui um tempo, lá na frente, no futuro, vai ser daqui um tempo, ele vai terminar a prova. Que tempo? 2 horas. Então, é só a preposição, não tem crase. E no caso de haver, é haver. H, tá? Que vai se remeter ao sentido de algo que já passou. O candidato terminou a prova já há 2 horas atrás, ok? É isso, espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima aula, aula 8. Tchau, tchau.